Vamos começar então a coletiva do técnico Dado Cavalcante. Dado, boa noite. A gente comentou e perguntou isso até para o Wagner e para alguns jogadores na saída de campo. Quarta-feira passada o Náutico acabou sendo eliminado para o Salgueiro, o torcedor fez o que fez, né? Muita discussão, muito xingamento, até natural, até certo ponto natural. Hoje o Náutico vence o Cruzeiro da maneira que venceu. Talvez a palavra seja resiliência, a gente até está comentando na nossa jornada. O quanto que o jogo de hoje é importante para se recuperar uma credibilidade, talvez, usando a palavra que o Rodolfo usou no pronunciamento, e o quanto que a história do jogo de hoje é importante para o momento da temporada que o Náutico vive, depois de passar por essas duas eliminações e vencer uma equipe como o Cruzeiro em casa da maneira que foi. Bom, foi uma semana desafiadora para todos nós, para todos que estão envolvidos aqui no processo do futebol do clube, né? E eu narrei na coletiva pré-jogo de todo o processo que nós vivenciamos durante a semana. O momento do luto, posteriormente o da resiliência e posteriormente o foco no outro jogo. Então eu acho que a gente conseguiu, durante a semana, absorver tudo aquilo que a gente podia para colocar em campo no jogo de hoje. E o resultado, ele nos traz um resgate da nossa identidade, né? No momento que nós perdemos um pouco o nosso contexto de uma equipe valente, eu uso muito essa palavra nas coletivas, eu uso muito essa palavra no vestiário, nos treinamentos. Nós não somos a equipe mais técnica das competições que nós vamos jogar, nós não somos a melhor equipe, mas nossa equipe precisa ser a mais valente. E não faltou valentia para o nosso jogo de hoje, né? Enfrentamos um adversário mais qualificado, um adversário que não erra, né? Um adversário que erra muito pouco, errou mais no terço final, nas definições de jogadas. Mas a construção do Cruzeiro é uma construção muito segura. Pecamos um pouco na hora que a gente tentava pressionar e o Cruzeiro conseguia sair da pressão e quase sempre esbarrava num ataque rápido de 3-2, 3-3, 4-3. Então, corremos muito para trás, né, pelas pressões não tão bem executadas, mas não faltou valentia. Nosso time brigou, lutou até o final e fomos agraciados com o placar. Faço também uma lembrança, e falei também na coletiva pré-jogo, sobre o quão importante é ter as opções do jogo dos jogadores que eu tive hoje. Não estou dizendo aqui que o resultado do jogo contra o Salgueiro seria diferente se esses jogadores estivessem disponíveis. Passado, já foi, não adianta mais. Desculpe a expressão, aquele resultado foi uma merda pra gente. Mas acho que aprendemos um pouco com ele e conseguimos chegar no jogo contra o Cruzeiro mais fortes, mais fortalecidos, como opção, como equipe, como time, e resgatamos um pouco dessa identidade de valentia e fomos premiados com um gol no final, que nos dá um bom resultado. Eu vejo muito importante, primeiro de tudo, a vantagem é uma vantagem muito pequena, mas num confronto como esse, qualquer vantagem é vantagem. Mas o mais importante para mim é o resgate mesmo. É o resgate da valentia da nossa equipe durante os 90 minutos para conseguirmos aí um bom resultado. Dado, boa noite, parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber de você, na tua análise, o porquê o Náutico do primeiro tempo não conseguiu agredir tanto o Cruzeiro como o Náutico do segundo tempo conseguiu, principalmente depois das entradas do Santiago, também do Alisson Santos, e o que você fez no vestiário para corrigir essa postura do Náutico de um tempo para o outro. Acho que a questão da agressão ela é sempre uma consequência de alguns fatos. O jogo é uma narrativa, né? É uma história. E como eu citei na resposta anterior, nós perdemos força quando nós pressionávamos o Cruzeiro e a nossa pressão ela não surtia efeito, né? O Cruzeiro conseguia sair com qualidade que tem da nossa pressão. Então, nós corremos muito para trás no primeiro tempo. Por vezes, a gente tentava pressionar, não conseguia pressionar, e o Caião corria para trás, o Matheus Carvalho corria para trás, o Jael, teve um lance que eu já dei um carrinho no meio campo, correndo para trás, o Souza correndo para trás, isso desgasta demais. E na hora que hoje a gente tem a posse da bola, a gente está um pouco mais desgastado pelo fato de termos tido esse retorno defensivo muito mais vezes que o nosso adversário. Acho que no segundo tempo e no intervalo, nós fizemos algumas correções em relação ao encaixe de marcação. Ficou mais claro o gatilho de pressão, principalmente
quando o Cruzeiro armava uma linha de 3 e tinha o Oliveira, que é o melhor passador deles pelo lado direito, a gente conseguiu neutralizar melhor os passos de Oliveira e corremos menos para trás, ou seja, uma coisa leva a outra, a gente correu menos para trás, tinha mais energia para ficar com a bola, tivemos um pouquinho mais de tranquilidade para termos a posse da bola, as trocas favoreceram, ficou o time mais leve, ficou um time mais agressivo e uma coisa foi levando a outra até a chegada do gol no final do jogo. Dado, boa noite. Qual a importância dessa vitória contra um Cruzeiro, que dá para dizer que tecnicamente é a mais importante vitória do Náutico por termos de um adversário, um enfrentamento técnico, e quais as respostas que os atletas que vieram do banco te trouxeram, Gabriel Santiago, Alisson Santos e o próprio Júlio, também vislumbrando a sequência da temporada em termos de elenco também? A importância vai muito pelas circunstâncias do último jogo nosso nos aflitos, né? Nós não perdemos, nós empatamos, mas obviamente saímos daqui eliminados. Então, uma vitória logo em seguida maiúscula como essa nos traz pelo menos 12 dias de tranquilidade para armarmos a melhor estratégia possível e nos deixa mais do que vivos para uma busca de uma classificação. E o torcedor, ele espera isso, né? Ele espera o Náutico grande, ele espera o Náutico conquistando resultados expressivos como nós conquistamos hoje. Está totalmente em aberto a classificação para a próxima fase. Nós temos que repetir os níveis de esforços e de superação que nós tivemos hoje. A presença dos jogadores que eu não tive à disposição anteriormente, já citei aqui como um fator fundamental para o jogo. Repertório é importante, opções na hora de mudar um jogo é importante. E hoje as trocas elas contribuíram demais efetivamente para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o crescimento da nossa equipe. Dado, boa noite, parabéns pela vitória. Me recordo da coletiva, nas duas coletivas que antecederam os clássicos com o Sport, de você citar uma superioridade técnica do adversário e falar do termo competitividade. Bem parecido com essa sua análise agora do jogo com o Cruzeiro. Você não falou de competitividade exatamente, mas falou da briga dos jogadores dentro de campo. E a minha pergunta vai para esse termo. O quão competitivo é esse Náutico e qual o limite para essa equipe nessa temporada de 2023? Bom, na coletiva pré-jogo, eu citei muito sobre igualar a partida. Nós precisamos igualar o jogo. Porque eu tenho muita confiança no nível de competitividade da nossa equipe. Nós perdemos alguns jogos, vamos perder outros, vamos jogar mal. Mas pouco se viu da nossa equipe a falta de competitividade em todos os momentos, mesmo nos momentos ruins, mesmo na derrota contra o Sport aqui por 2-0, que eu citei muito de que os jogadores não conseguiam fazer aquilo que eles estavam aptos a fazer, que eles estavam acostumados a fazer, pela quantidade de jogos sucessivos e pelo desgaste do jogo da Copa do Brasil. Fiquei sem respostas para o meu torcedor e ainda estou sem respostas para mim mesmo, pelo que aconteceu no jogo contra o ABC. Mas mesmo na derrota contra o Salgueiro, a desclassificação contra o Salgueiro, que nos impactou demais, faltou bola, faltou jogo, faltou gol, talvez tenha faltado humildade, mas o nosso time guerreou, o nosso time foi à luta. Então, é uma das coisas que eu sinto conforto em falar, que a nossa equipe vai ser competitiva. Então, hoje, nós conseguimos igualar o jogo. Sofremos demais no começo pela qualidade técnica do Cruzeiro. Faz parte, a disparidade técnica ela é grande. Mas não faltou competitividade da nossa equipe e essa competitividade nos levou ao resultado final. Dado, boa noite, parabéns pela vitória. Queria saber duas coisas de você. O quanto é importante ter um jogador como o Júlio, que quando entra nas partidas acaba dando bastante movimentação, fazendo uma fumaça ali, incendeia também a torcida com o jeitão dele, e numa partida como essa. E se você, antes da partida ou durante a hora que você chamou o Gabriel Santiago, você teve alguma palavra especial com ele, porque ele, conversando comigo, disse que na carreira dele, sempre quando ele achava que ele ia ter um grande momento, sofreu uma lesão. E aqui no Náutico ele vem sofrendo com bastante lesões, mas hoje ele disse que fez o gol mais importante da vida. O Júlio,
eu venho falando muito sobre o Júlio, eu brinco demais com ele no vestiário. O Júlio é chato pra caramba, né, velho? E ele é chato pra todo, assim, no bom sentido pra gente, no ambiente interno. Ele sempre tem uma saída, você vai conversar com ele, sempre tem alguma explicação a dar, sempre tem uma brincadeirazinha, eu até pego muito no pé dele. E ele é esse cara no jogo, e ele precisa ser esse cara no jogo. Eu fiquei bastante chateado aqui, por vários momentos, ele ter sido julgado, não pelo meio externo, mas principalmente pelas arbitragens. Porque o jogo do Júlio é esse jogo extravagante. É um jogador que provoca o adversário. E faz parte do jogo a provocação. É um jogador que briga, que discute, que vai, que empurra. E ele começou a ser marcado pela arbitragem local. Por vários momentos ele foi inibido. O Júlio tomou uma suspensão absurda de jogos, no meu modo de pensar, pela ficha corrida dele. Não foi pelo ato em si. Isso eu fico bravo demais. E eu sempre defendi muito o Júlio aqui nas coletivas por isso, por pegarem demais no pé dele por um jeito que é dele. E quando o Júlio não é esse cara, ele acaba perdendo performance. Ele acaba se descaracterizando. Eu até comento com ele. O Júlio precisa estar conectado com o jogo. Às vezes ele não toca na bola. Às vezes não pega na bola. E como é que ele se conecta no jogo? É marcando, é correndo, é discutindo, é brigando, é dando um carrinho no zagueiro, é vibrando junto com a torcida. Esse é o Júlio. E é óbvio que a gente precisa domar, precisa direcionar, precisa, às vezes, apertar um parafuso, puxar a orelha, que é um jovem, mas ele não pode deixar de ser ele. Então é importante tê-lo aceso, tê-lo em condições de entrar no jogo e mudar a partida como ele fez hoje, e espero que ele continue assim, nos trazendo bons rendimentos. O Gabrielzinho é especial para mim. O Gabriel é um jogador que ninguém, no começo do ano, quando nós começamos a prospectar nomes de jogadores para a vinda aqui, o primeiro nome indicado para a vinda dele foi o Gabriel. Porque eu já falei isso outras vezes, ele é um meia diferente de outros meias. É um jogador extremamente leve, agudo, é um cara que não joga para trás. O Gabriel só joga para frente, o Gabriel só vai para os enfrentamentos. E um dos defeitos que eu comentava com ele lá no Vitória é que ele não fazia gol, ele não tinha essa capacidade de conseguir colocar a bola para dentro. E aqui no Náutico ele está ganhando essa confiança, já fez gols, né, importantes, já fez gol no Clássico, fez hoje um gol importantíssimo na carreira dele. E ele precisa desencanar também com essas condições de lesão, faz parte, é um jogador normal como qualquer outro, é um jogador mais jovem, ele teve um problema anterior, se recuperou da lesão mais séria que ele teve na vida, que foi o cruzado. Então, quem sabe, quem conhece um pouquinho da fisiologia do tratamento da reconstituição do ligamento cruzado, se tira um enxerto do músculo posterior da coxa para reconstruir o ligamento cruzado, e naturalmente a posterior da coxa acaba ficando um pouquinho mais frágil do que a outra. Então existe sempre essa coisa que a gente trata aqui internamente, do desequilíbrio, de dar uma força, dar o suporte para ele conseguir performar em campo. Então é um baita de um garoto assim, especial mesmo, trabalhador ao extremo, muito dedicado, muito concentrado naquilo que se propõe a fazer, e vai ter um futuro brilhante aí pela frente. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Muito do jogo já foi tratado aqui, já foi abordado, o senhor já pontuou. Bem, uma questão fora que é até difícil de mensurar, mas quando se tem uma vitória numa reta final de partida, com a expressão que vai significar, né, bater um time da expressão do Cruzeiro, traz aquele êxtase ao torcedor. Só que a gente tem agora um hiato de 12 dias. O que é que existe de positivo na visão do dado? O que é que isso pode, de certa maneira, tirar esse ímpeto do Náutico, esse intervalo, com um Cruzeiro que vai estar no nível de enfrentamento nesse período de Série A? No final de semana já pega, por exemplo, o Corinthians. Bom, eu acho que vai ser saudável, porque essa empolgação, ela vai ser, naturalmente, pelo tempo, ela vai ser contida. Se o jogo fosse na próxima semana, se o jogo fosse na quarta-feira, se o jogo fosse... Talvez a gente estaria em êxtase ainda, empolgado. E a preparação, talvez, a gente cometesse algumas falhas, alguns erros, né, de julgamento, achando que está tudo perfeito. Não está. Nós temos muita margem para evolução. Nós temos coisas a melhorar e evoluir na nossa equipe. É verdade também que o Cruzeiro vai estar no nosso confronto, o segundo confronto, muito mais fortalecido, porque é o primeiro jogo oficial dessa formação, com o Pepa no comando.
ele vai ter mais 2 jogos pela frente, obviamente, para ter as suas escolhas, né? Para reforçar as suas ideias. Então, nós vamos enfrentar um Cruzeiro mais jogado. O tempo que o Cruzeiro teve de inatividade, para a gente foi saudável, porque a gente chegou de forma competitiva. Nós jogamos, se não me engano, 8 jogos a mais, 6 a 8 jogos a mais que o Cruzeiro na temporada. E com o novo treinador, o Cruzeiro jogou a primeira vez oficialmente nessa partida. Então, eu sei que as condições, elas trarão mais dificuldade no próximo jogo. Mas o tempo, para mim, também é saudável para dar um descanso para a rapaziada, para também não permitir que essa empolgação de vestiário aqui perdure, né? E a gente carregue para o nosso vestiário do CT, que quando a gente se reapresentar vai ser um vestiário mais centrado, mais concentrado, mais focado, para buscar a classificação no jogo da volta. Dado, boa noite, parabéns pela vitória. Esse foi o 5º jogo de mata-mata do Náutico na temporada, e o time tinha vencido 2, né, contra o São Bernardo e contra o Vila Nova, e tinha perdido outros 2, né? Assim, empatou com o Salgueiro, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. E aí eu te pergunto que hoje o Náutico voltou a mostrar uma postura de competitividade feito contra o Vila Nova e contra o São Bernardo. Para esse jogo da volta, que é um mata-mata diferente, o que agora com a volta, né, no Independência, o que é que você vai fazer para que o Náutico não repita a mesma postura que teve contra o ABC, por exemplo, que foi, você até usou o termo vacinado, né, para o jogo contra o Salgueiro, e enfim, acabou sendo eliminado também. Obrigado. Eu acho que é o ABC, é só o ABC mesmo que foi o ponto fora da curva em relação ao comportamento. Sendo bem sincero, o tempo também vai me trazer outras convicções. Vamos aguardar, não dá. A gente acabou de finalizar um jogo, não dá para me precipitar ao ponto de falar qual será a estratégia, qual será a logística. A logística está pronta já faz bastante tempo, mas não dá para me precipitar ao ponto de dizer qual a estratégia, o que vai ser feito. A gente nem sabe como é que vai ser a representação dos nossos atletas, quem estará à disposição, se algum teve algum problema mais clínico, físico, enfim. Então, o que eu posso afirmar é que eu vou aproveitar muito esses dias aí, para que a gente consiga chegar muito forte nesse jogo da volta.